Aula remota número 12 de cabeamento estruturado. É, Primeiro, uma notícia triste. Não tão triste, tá? Mas é só para mais ou menos ilustrar. O que acabou acontecendo já na semana passada, e eu estou começando a perceber isso, é que cada vez menos eu estou conseguindo parar para bolar um roteiro da minha história para poder desenvolver ao longo da disciplina. Porque em algum momento eu estou começando a já aparecer uma coisa que eu estava imaginando que isso ia acontecer, mais ou menos da metade da disciplina, então está dentro mais ou menos da previsão, só que é uma coisa que está começando a ficar cada vez mais nítido para mim, pelo menos. É que eu estou já começando a ter um conflito de tempo para poder parar e escrever o meu jogo, a minha história e preparar material para a aula de vocês em relação ao acabamento. E como eu sempre falei, a ênfase que eu sempre vou dar é em relação à matéria. Por causa disso, eu preciso dar justamente essa notícia para vocês, que para não prejudicar a questão de matéria, eu vou pausar, vou parar temporariamente, sem previsão de retorno, a concepção do meu jogo. Então, o meu jogo ele vai ficar ali parado, eu não vou mais escrever ele, embora, como eu sempre falo para vocês, eu tenho alguma coisa escrita em caderno, mas eu tenho que parar, analisar, montar ali na história, fazer testes, etc. E esse tempo que eu estou pegando é mais ou menos o tempo que eu faço para ver coisas da disciplina, para ver questões interessantes, e etc. Ou seja, o tempo que eu quero investir a partir de agora é o tempo para cabelo estruturado mesmo, até porque a gente está entrando num ponto interessante que é uma coisa que eu quero abrir justamente daqui a pouco, que é a parte de documentação. Que é quando a gente começa a ver a planta baixa, a gente começa a ler as informações. No vídeo de hoje, eu só quero falar sobre como a disciplina vai começar a ter esse movimento, essa mudança a partir de agora. Então, eu vou falar muito menos, pelo menos nos vídeos, muito menos no meu jogo em particular. Eu vou falar alguma coisa que vocês têm que aplicar no jogo de vocês, mas cada vez mais eu vou pegar as plantas baixas e falar sobre elas. E uma coisa que eu já tinha dito várias vezes, mas eu tinha dito desde a primeira vez que eu apresentei para vocês, é que eu não quero simplesmente pegar e dissecar elas do começo ao fim. Não é esse o objetivo, eu quero fazer isso de uma forma gradual. Então, a primeira vez eu pedi para vocês olharem a planta baixa, ver se vocês entendem essa informação. Hoje eu só quero mostrar um pouco mais e para as próximas semanas a gente começar a usar como ponto de referência as plantas baixas, como se fosse um mapa mesmo de coisas que vão começar a acontecer. Eu vou lá fazer a próxima visita, falar sobre o armário, e eu, na hora de explicar, eu vou pegar exatamente a planta baixa, falar, ó, tá aqui o armário, tá, isso está acontecendo, essas são informações, etc. Adentrar cada vez mais na disciplina e começar a fazer essa virada. Um dos motivos que também confirma esse meu pensamento foi aquele questionário que eu apliquei para vocês lá na segunda-feira. Quero encerrar amanhã, né, na sexta, deixar mais ou menos ali os 5 dias úteis para vocês preencherem. Boa parte de vocês já preencheu em cabeamento. E algumas informações eu até quero mostrar depois da aula, mas o que eu já posso antecipar nesse vídeo é que tá mais ou menos 40% achando que a metodologia de jogo está muito boa, o formato que ela tá bem interessante, mas tem uma faixa ali de 20 e poucos, quase 30% que acha que ainda tem uma certa ênfase para jogo que pode estar prejudicando o bom andamento da disciplina. Então, por causa disso, como vocês deram essa sinalização e como eu já estava percebendo isso, eu cada vez mais vou falar sobre isso, certo? Então, essas tarefas de adicionar conceito da disciplina, eu vou simplesmente arrastar elas como prontas, uh, ou aqui, uma vez que eu simplesmente eu quero que ela, aqui esse mapa de projetos sirva como um guia para vocês, como um exemplo para vocês, embora algumas dessas tarefas eu particularmente não vou conseguir concluir. Então eu só vou comentar essa tarefa, ela foi marcada como encerrada para a gente seguir o andamento, mas eu estou entendendo que vocês, alunos, estão aplicando isso nos jogos de vocês e eu, como professor, vou dar mais ênfase então a, ao conteúdo da matéria em si, certo? Então, só para ficar claro, essa entrega 13, embora eu não vou conseguir fazer no meu jogo, eu vou empurrar ela como feita para indicar que, na verdade, quando a gente tem que se preocupar agora, a gente tem que fazer a entrega número 4. E essa entrega número 4 tem algumas coisas, embora que a gente tenha que fazer bastante coisa muito parecida, que é ler a apostila, que eu quero ler agora, ler o TCC da Luana, que eu também quero mostrar alguma coisa, mas como eu falei,
Por enquanto é só uma visão geral, e a partir da semana que vem eu começar a falar muito mais de planta baixa, até porque quando vou começar a aparecer os armários. Por enquanto a gente só vê conjuntos de cabos, que foi no vídeo que eu fiz na visita, são conjuntos de cabos, e agora eles começam a ter a sua discriminação nos ativos e passivos de rede, nos armários, nas tomadas, etc. Perfeito? E essa tarefa também que eu vou marcar simplesmente como feita. E aí, para quem quiser, eu sempre vou divulgar para vocês, não aqui porque tem conteúdo sensível, então eu vou sempre lá no Discord, deixar sempre o vídeo, se não me engano eu deixo os arquivos originais de vídeo e as fotos também para vocês usarem livremente, e aí vocês podem incorporar isso no jogo de vocês. E para a semana que vem eu já quero fazer mais um novo registro, aí só dos armários, então eu vou lá pedir autorização e fazer um vídeo parecido, só que agora só de armários. Vou ver se o pessoal da TI, alguém me acompanha, porque é interessante para mostrar como como é o dia a dia deles, como fazer uma manutenção, uma atualização, documentação. Até porque eles têm uma documentação bem interessante. Eles usam uma ferramenta da DigitalOcean, que é o Netbox, que daí eu vou mostrar quando eu estiver lá para vocês darem uma olhada, bem interessante, certo? Sobre o jogo, só abrindo parênteses, uma vez que eu vou parar de fazer ele, eu queria que ele fosse um conjunto de exemplos de coisas que vocês podem fazer. E para que vocês não fiquem com essa lacuna, eu vou deixar aqui então na descrição do vídeo 3 links da apostila que eu usei em ARC, Administração de Redes, no semestre passado. Essa apostila, para mim, ela serviu como um grande experimento de todas as coisas que eu conseguiria fazer com Twine. Então, por exemplo, uma coisa que é bem legal é esse sumário. Esse sumário é um código que eu fiz, onde ele marca aqui um direcional com essa flecha, qual é a página ou seção onde eu estou lendo, quais são as seções que eu já li, então ele vai lá, consulta um histórico, vê quais são, e ele mostra aqui quais são as que não foram lidas. Esse livro tem várias pegadinhas, porque várias dessas páginas, elas têm, pelo menos algumas, né, eu não posso explicar muito, né, para não tirar a graça da experiência, é que várias dessas páginas elas têm conteúdo duplicado. Então, se não me engano, tá? Estou apenas chutando. Se não me engano, essa aqui é 0812. Se vocês começam lendo, ela vai ter um conteúdo. Se vocês forem até o final e perceber que precisa voltar, ela vai estar completamente diferente. Tá? O que eu posso dizer é que esclarecimentos. Esclarecimentos é uma página que ela tem 2 ou talvez 3 versões, com um monte de informações que elas vão ser úteis lá para o final, certo? Então, para quem quiser, também vou deixar aqui na descrição, todo o código está aqui, então o index.html vocês podem baixar e carregar no Twine. Para quem está usando o Chrome, então vai clicar, vocês vão baixar, ficar com o HTML, abrir a página do Twine, que eu acho que eu já mostrei isso para vocês, e importar essa história, e aí vocês podem mexer livremente, dar uma olhada, ver como é que isso está funcionando, certo? Como eu disse, eu fiz experimento com geolocalização, com abertura de câmera, com fazer um post, né, que é publicar alguma informação, ou seja, o jogo interage com uma aplicação remota. O final vocês não vão conseguir assistir, porque o final é um vídeo personalizado para cada um dos alunos. E só tem o vídeo do Ederson, se não me engano, que é o meu, que é só um vídeo genérico que eu coloquei só para fazer teste, mas ele também não vai funcionar porque a aplicação eu desativei porque estava implicando custo para mim, né? Eu tinha que ir lá rodando uma máquina remota. Mas para quem quiser, tirando a última página, que é a página saída, para quem for olhar o código, ela se chama saída, vocês podem ir lá e ler o código. E quem tiver interesse, eu também coloquei lá na descrição, eu fiz uma gameplay de todo o jogo, então eu fiquei aí 1h30, eu não fiquei lendo, mas só para mostrar como é a navegação pelo jogo, como é que eu pensei esse jogo, como é que eu concebi ele, até porque isso aqui eu chamei de livro, jogo apostila, era a apostila da disciplina, mas também era um livro, né, porque dava para ler do começo ao fim, mas era no formato interativo como a gente está fazendo aqui na disciplina. Ou seja, para vocês olharem, dar uma olhada, ver o código, e para quem quiser dar uma olhada, ver como é que ele realmente funciona, ou pelo menos como eu concebi para ele ser jogado. Embora ele tenha pelo menos os 2 ou 3 caminhos, e ele tem um final para cada aluno, então ele tinha 22 ou 23 finais, bem estilo
Final Fantasy. E aí, para quem quiser dar uma olhada, eu deixo esses três para vocês verem, assim, que é possível, porque eu trabalho com condicionais, trabalho com variáveis. Então, tudo que eu achei legal de mexer no Twine, praticamente tudo que eu gosto está nessa apostila, tá nesse aqui. Voltando então à matéria, né, porque como eu tinha dito para vocês, cada vez menos eu vou falar sobre o jogo, cada vez mais sobre a disciplina. O que a gente tem que fazer essa semana é só ler o capítulo 9. É um capítulo 9 bem simples, ele é levemente complementar aos outros capítulos, então ele só fala sobre a necessidade da documentação e da identificação, que isso é uma coisa importante. Ele fala da questão de cores, de identificação, então não tem nada de muito especial. Aqui não preciso ficar me atendo a algum detalhe, algum ponto. Eu só quero chamar a atenção uma coisa. Para quem for fazer manutenção física, para quem trabalha, por isso que eu sinto muito, porque a gente não está trabalhando em laboratório, é que uma vez que tu faz um lançamento de cabos, e às vezes são muitos cabos, como a gente viu no vídeo lá da visita, na entrada de facilidades, na instalação de entrada, tem um cabo manga. Um cabo manga são 25 pares. Então, quando tu abre para fazer uma manutenção, tu tem que saber qual é a sequência de cores dos pares para poder fazer manutenção. Se tu tiver que fazer manutenção do primeiro par, embora eles estejam dispostos numa espiral ali dentro, não é assim tão simples para quem é neófito ali para começar a mexer com isso. É mais interessante saber que tem uma sequência de cores, tem uma sequência de trançamento e várias outras coisas, mas isso ajuda muito no dia a dia. Quando a gente está falando, por exemplo, o par azul. O par azul vai ser sempre o primeiro par, seja no RJ11 ou RJ45, para usar lá para telefonia, etc. Então, assim, o capítulo 9, volto a dizer, é só para trazer um pouco de lógica de organização, a importância que tem isso, porque quando vocês forem olhar aqui no apêndice 7, de novo, pessoas, eu só vou agora só passar uma geral e no nosso encontro de sexta-feira eu vou perguntar para vocês, eu quero aqui entrar com um pouco mais de detalhe, falar sobre o apêndice 5 e o apêndice 7, mas nesse vídeo em particular eu só vou passar uma geral para começar a gente, pouco a pouco, se familiarizar com esse conjunto de informações, entender, tratar a legenda, ver a localização. Eu tinha pedido para vocês tentarem, se vocês se posicionar fisicamente ali, a questão da disposição, tentar achar a secretaria, tentar achar a reprografia, tentar achar os vários setores, embora esteja ali escrito, mas se vocês conseguem se projetar dentro desses lugares, e aí aos poucos a gente começar a usar, volto a dizer, a planta abaixo como se fosse um mapa. Então sempre que eu falar, vamos pegar aqui a folha 4, aqui a informação tal, e ver que agora a gente vê um bracket, e aí tem uma disposição, que tem um lançamento de tantos cabos, isso aqui é acabamento horizontal, etc, etc. Mas, como é um conjunto acumulado de informação, para a gente fazer isso de uma forma mais calma. Eu mostrei a eletrocalha, então provavelmente eu quero ver primeiro a questão de como estão dispostas essas eletrocalhas, quais são os cabos lançados para as tomadas, e assim seguir a questão da disciplina, mas por enquanto só dar uma olhada, uma visão geral, e aí nas próximas entregas a gente vai começar a ver com mais detalhes, e aí a gente vai começar a fazer isso, que é expandir cada vez mais para entender o que está acontecendo. Então, se eu quiser olhar agora dessa forma, eu posso ver o que é um rack, quais são as tomadas, quais são essas identificações. Aqui são 6 cabos UTP, para onde de onde vem, para onde vão. Ele vem uma eletrocalha, vai feito um lançamento, vem por aqui, vem por ali. Então, para a gente poder olhar isso com certa facilidade, com tranquilidade, é bom a gente fazer no meu entendimento com calma, certo? Então, volto a dizer, sobre o jogo, eu vou pausar o meu jogo e para quem quiser experimentos, testes, possibilidades, o que dá para fazer, eu acho que esses 3 links estão tão legais, eu mostro bastante coisa, como botar um link externo, link interno, etc. A questão de leitura, para vocês fazerem essa semana, e vocês por enquanto só olhar a planta, e aí depois para as próximas é começar a ver, vocês localizarem a instalação de entrada, os armários, por isso que eu estou esperando
a gente começar a falar de armários para começar a falar principalmente disso, porque por enquanto a gente só está vendo os cabeamentos vertical e horizontal, que nada mais são que cabos que vêm de um ponto e vão ao outro, e agora a gente tem que começar a trabalhar esses terminais. Armários principal e secundário de um lado e tomadas de telecom na outra ponta. Certo? Por enquanto, é isso.